E aí, pessoal, tô de volta. Já enjoaram de mim? Espero que não, né? Que vocês vão ter que me aguentar mais ainda. Bom, vamos continuar então a nossa aula de aprendiz, passando a ver agora o artigo 429 da CLT. Esse artigo 429, ele fala sobre a obrigatoriedade da contratação de aprendiz. E olha que interessante que é esse artigo. Vamos à tela. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem de formação profissional. Esse artigo 429, ele deixa bem claro a obrigatoriedade de contratação de aprendizes. Ela fala que as empresas de qualquer natureza, ficam obrigadas a contratar aprendizes no número de 5 a 15% do quadro de funcionários, mas atenção, agora vem o porém, do quadro de funcionários que demandem qualificação profissional. Não é do quadro de profissionais geral, não é do quadro de empregados geral. Se a minha empresa tem 500 empregados e desses 500 empregados, só 100 é que demandem de qualificação técnico profissional, os aprendizes que eu sou obrigado a contratar é de 5 a 15% desses 100, não é da quantidade total. Fique bem claro isso, pessoal, não confundam quantidade total de empregados com quantidade total de empregados de qualificação profissional, tá? Vamos para a próxima. Bom, ainda falando essa questão de tempo, as microempresas, elas são dispensadas de contratar aprendiz, elas não são obrigadas pela CLT, com base na Lei Complementar 123 de 2006. E as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a educação profissional, elas também não ficam atreladas a essa lei. Isso aí vai estar lá no parágrafo 1º-A do artigo 429. E vamos ver aí o parágrafo 1º-B desse artigo 429, que é um parágrafo novo, que entrou agora com a reforma trabalhista. Olha aí. Os estabelecimentos que se refere o caput poderão destinar o equivalente a até 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Então, pessoal, isso quer dizer que 10% dos aprendizes de uma empresa, 10% das vagas dos aprendizes de uma empresa poderão ser destinadas a essas práticas esportivas, conforme mencionado aí pelo artigo 1º, pelo parágrafo 1º-B. Interessante esse parágrafo, né? É um parágrafo relativamente novo e permite esse desvio de finalidade da quantidade dos aprendizes, onde 10% podem ser destinados para atividades desportivas, conforme descrito aí. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a extinção do contrato de aprendizagem. Isso aí vai estar lá no artigo 433 da CLT. Primeira forma de extinção do contrato é quando o aprendiz ele completa a idade de 24 anos, ou então quando o contrato do aprendiz acaba normalmente, naquele período de até 2 anos. Então essa é uma forma de extinção natural, pela idade ou pelo fim do contrato de 2 anos. Nós temos também a extinção quando o desempenho do aprendiz ele é insuficiente, quando aquele aprendiz ele não está trabalhando da forma como eu quero, como ele precisa trabalhar, como ele se comprometeu a trabalhar.
É aquele aprendiz que dá aquela miguelada, aquele aprendiz que não aprende as coisas fáceis. Então, esse tipo de aprendiz que tem o desempenho insuficiente, ele pode sim ter o contrato rescindido. A exceção aí fica por conta daquele aprendiz com deficiência, quando esse desempenho insuficiente é causado por falta de recursos na empresa, por falta de acessibilidade, por falta de tecnologia específica para aquele aprendiz, inerente à sua deficiência. Então, nessa situação, o aprendiz está tendo desempenho insuficiente não por culpa dele, mas por culpa estrutural da empresa. Outra situação que gera aí a extinção do contrato é a falta grave, é a falta disciplinar. É quando o aprendiz comete aquelas faltas graves previstas lá na CLT que ensejam a rescisão contratual. Então, praticada a falta grave, o aprendiz pode sim ter o seu contrato rescindido normalmente. Outra situação é aquele aprendiz que, ainda bem que não se enquadra com vocês, que é aquele que reprova por falta na escola. Aquele aprendiz que perde o ano escolar por falta. Espero aí que ninguém perca a condição de aprendiz por conta disso, né? Vamos para a aula, pessoal. Lógico que agora não, mas deixa acabar essa pandemia aí e vai todo mundo para a aula certinho, toda sexta-feira. Então, a reprovação por falta gera também a extinção de contrato. Ah, professor, mas o aprendiz ele pode trabalhar quantas horas por dia? O aprendiz ele pode trabalhar no máximo 6 horas por dia. Não pode ter hora extra, tá? São 6 horas por dia apenas. Isso está lá no artigo 432. Para aqueles que já tiverem completado o ensino médio, aí sim esse horário pode chegar até 8 horas. Mas para aqueles que ainda estejam em idade de ensino médio, no máximo 6. Ok? Mas para ambas situações não é permitido hora extra. Professor, e o aprendiz tem direito a FGTS? Tem sim, pessoal. Só que o FGTS do aprendiz ele é diferente dos outros trabalhadores. O aprendiz ele tem direito ao FGTS de 2%, ao depósito de 2% de FGTS. Não a 8% como tem o trabalhador normal, mas pelo menos tem. O estagiário não tem direito a FGTS nenhum, o aprendiz a 2%. Uma outra semelhança do contrato de aprendizagem para aqueles contratos por prazo determinado é que o aprendiz ele também tem direito à estabilidade, tanto a estabilidade gestante quanto a estabilidade por acidente de trabalho, como eu já falei anteriormente. Então, o aprendiz também tem direito a esses dois tipos de estabilidade. A última coisa que eu tenho a falar para vocês sobre o aprendiz é quanto ao desvio de finalidade. Se o aprendiz estiver desempenhando uma função que não é inerente ao seu contrato de aprendizagem, se tiver aí então um desvio de finalidade e esse aprendiz ingressar na Justiça do Trabalho, ele pode ter o vínculo empregatício reconhecido como aquela atividade que ele está desempenhando. É o princípio da verdade real. Se eu tenho um aprendiz para trabalhar na área de mecânica e eu estou utilizando ele como técnico em segurança do trabalho, eu vou ter que pagar um salário para ele como técnico em segurança do trabalho. Então, existe aí algumas jurisprudências a respeito dessa situação, dessa questão de desvio de finalidade. Pelo princípio da verdade real, se tiver desvio de finalidade no contrato de aprendizagem e esse aprendiz ingressar na Justiça do Trabalho, eu, como empregador, vou ter que pagar, vou ter que reconhecer o vínculo dele, eu vou ter que reconhecer ao real cargo que ele está desempenhando e pagar todas as verbas diferenciais referentes a isso. Então, não é porque eu sou um aprendiz que eu posso fazer qualquer atividade na empresa. Não. Eu tenho que fazer a atividade a qual eu sou contratado, a qual está vinculado o meu curso de formação técnico profissional. Eu não posso fazer outra função além da que eu fui contratado. Isso é importante, pessoal. Tanto na questão de estagiário, que nós vamos ver adiante, como na questão do
do aprendiz, existe muito desvio de finalidade. Existe muita empresa que contrata o aprendiz ou o estagiário e coloca-o em outra função, desempenhando uma outra atividade que não tem nada a ver com aquilo. Isso é desvio de finalidade, isso já é entendimento do TST e isso gera um pepino muito grande para o empregador. Certo? Visto isso, pessoal, encerramos essa breve explanação sobre aprendiz. Agradeço muito a presença de vocês estão aí na telinha, e semana que vem tem mais, tá? Um abração e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.